Deputados estaduais debateram ontem, junto aos profissionais de medicina, o programa Mais Médicos do governo federal. Foi o primeiro debate público sobre o assunto na Assembleia Legislativa. A audiência foi presidida pela presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, deputada Valéria Macedo. O programa Mais Médicos do governo federal, criado pela medida provisória 621/2013, tem pontos polêmicos. O maior deles é a contratação de médicos estrangeiros sem a revalidação do diploma. De acordo com a parlamentar, o tema é complexo, uma vez que o estado tem o pior índice de médicos do país, enquanto a média nacional é de 2 médicos para 1.000 habitantes, a do Maranhão não chega nem à metade disso, 0,7%. Nós sabemos da deficiência de médicos nos interiores do nosso estado para fazer o atendimento, pelo menos da atenção básica. Ontem mesmo estivemos no município de Rosário e há uma reclamação nesse sentido. Não tem médico para fazer atenção básica nas unidades básicas de saúde, nos interiores. Então, realmente, essa é uma realidade. Nós temos convivido com esta realidade, vários depoimentos de prefeitos, de gestores dessa realidade. E o programa do governo federal, ele visa trazer esses profissionais estrangeiros aqui para suprimir essa realidade, mas também há uma discussão da forma como esses profissionais estão vindo ao nosso Brasil. Estudantes de medicina, médicos e profissionais que atuam na área participaram do debate. Em seus pronunciamentos, enfatizaram o fato de os médicos estrangeiros não serem submetidos ao Revalida, teste que avalia conhecimentos na profissão e na língua portuguesa, e a forma de contratação. O presidente do CRM, Conselho Regional de Medicina, Abdon Murá, disse que a maneira ilegal que o governo federal está trazendo esses médicos deve ser contestada na Justiça pelo Brasil todo, porque agride a população. O funcionamento dos CRM no Brasil todo e do Conselho Federal continua o mesmo. Nós somos contra a importação de médicos de maneira ilegal, como está vindo, sem fazer prova, sem fazer comparação de currículos, que é o Revalida. E não acabou tudo não, a luta tem que continuar porque os conselhos ainda não emitiram CRMs para nenhum deles. E sem CRM não se pode trabalhar em lugar nenhum desse Brasil. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Maranhão é o estado do Nordeste com o maior número de leitos desativados. Entre janeiro de 2010 e julho de 2013, quase 3.000 leitos do Sistema Único de Saúde foram desativados no estado. A deputada Cleide Coutinho, que é médica, destacou que a audiência é uma oportunidade democrática e transparente para que sejam ouvidos os argumentos favoráveis e contrários ao programa. A parlamentar disse que não é contra a vinda de médicos, e sim contra a falta de estrutura e as condições de trabalho impostas pelo sistema de saúde. Não é porque está quase resolvido que nós devamos nos calar. Nós temos que gritar e mostrar nossa postura. E eu acho que é aqui que nós devemos fazer. Vamos demonstrar nossa postura. Tenho certeza, e aqui já foi demonstrado, que ninguém aqui é contra a vinda de nenhum médico para o Brasil, mas que venha com qualidade e com capacidade. O autor do requerimento da audiência pública, o deputado André Fufuca, defendeu que o Estado tem de assegurar as medidas necessárias para que a saúde chegue a todos os cidadãos, mas com responsabilidade. O parlamentar informou que pretende formar uma comissão de deputados estaduais para discutir o tema junto à bancada federal em Brasília. As conclusões e posicionamentos expressados na audiência farão parte de um relatório para que os encaminhamentos sejam feitos em seguida. Todos nós aqui estamos buscando uma solução para um problema que vem se agravando, um problema difícil, que é o problema da saúde a nível municipal, estadual e nacional. Aqui nós trouxemos o debate do programa Mais Médicos, da vinda dos médicos estrangeiros sem revalida e também da melhor estruturação do sistema público de saúde dos municípios do nosso estado. Então, é buscando ouvir os profissionais da saúde, buscando ouvir conselhos, buscando ouvir estes que estão no dia a dia, corriqueiramente, nesses hospitais, ambulatórios e postos de saúde, buscaremos fazer pautas para levar as autoridades responsáveis por determinado setor. A Baixada Maranhense mais uma vez na pauta do parlamento. A audiência pública discute a eletrificação dos campos da Baixada. O deputado J. Pinto
foi o entrevistado do Portal de hoje. Já acompanhamos as viagens, né, do parlamento até aquela região e agora uma preocupação grande é com a eletrificação desses campos que vai ser discutido hoje, não é isso? É verdade. Você que acompanhou as 4 audiências que fizemos na Baixada Maranhense, uma das principais demandas era exatamente a questão das cercas nos campos da Baixada Maranhense. Com agravante, as cercas eletrificadas, que é a grande reclamação da população, daquele cidadão que vai e vem, tem o direito de ir, de vir, de pescar nos campos, e o medo dessas pessoas de realmente, não só eles, principalmente os jovens, crianças que transitam nesse campo, passar por uma cerca eletrificada. Mas não só isso, a reclamação maior, e depois disso veio a demanda, chegou a diversas demandas e reclamações pelos meios de imprensa, da questão dos avanços das cercas nos campos da Baixada Maranhense. E aí, o que fazer? E aí nós tivemos essa iniciativa de propor essa audiência para discutir juntamente com os órgãos afins, para que a gente possa sair daqui com uma solução. E nós tivemos uma reunião preparatória com essas entidades, com o IBAMA, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Marinha, Secretaria de Agricultura, nós tivemos também com a SPU, né, e diversos órgãos discutindo de que forma se pode fazer um trabalho. Chegou à conclusão que se vai para essa audiência hoje, já com uma proposta consolidada, que é sair de lá com um termo de cooperação entre todos os órgãos para que eles possam trabalhar em conjunto. Cada um dentro da sua competência, que a gente sabe que cada um isso, tem dentro da sua competência, limites, mas né? um trabalho em conjunto. O que aconteceu até hoje, cada um fazendo seu trabalho, o IBAMA, a Secretaria do Meio Ambiente, e não se chegou ainda, digamos, a resolver a situação. O objetivo, primeiro, a eletrificação das cercas é um crime. Isso vai ter de imediato, a tendência é se resolver. Segundo, a questão dos avanços das cercas nos campos. Os prefeitos, presidentes de câmaras também foram convidados, porque é competência também do prefeito a liberação ou não do cidadão avançar. E muitos o prefeito nem liberou, nem a prefeitura, o cidadão vai avançando. Então vai sair daqui com uma orientação, vai ser feito todo um trabalho de mídia também para uma conscientização do cidadão que mora no campo, da preservação dos campos da Baixada. E aí, dentro dessa proposta, nós vamos apresentar o projeto que já está em tramitação, esse projeto dará status de campo de proteção natural do Estado. A gente verificou que uma parte, né, da Baixada muito seca e outra parte com bastante água, né? Então, a gente vê uma população sofrendo muito, por exemplo, naquela região de São João Batista ali, sem água, né? E outra parte ali em Viana, os campos cheios de água, né? O projeto dos diques pode resolver essa situação? O que acontece? O que acontece é que no período chuvoso, tudo cheio. Terminou a chuva com o mês tudo seco, é impressionante. Por quê? Hoje, com o avanço das águas, do nível das águas do mar, a água invade os campos, com isso acaba os peixes. E como também os campos são baixos, quando termina a chuva, praticamente essa água vai toda embora. A construção do dique da Baixada, que será de Viana até Bacurituba, em torno de 62 quilômetros de diques, exatamente vai impedir a entrada de água salgada e vai conter essa água nos campos. Isso vai fazer com que realmente o cidadão do campo ele acabe aquela situação que você viu, diversas vezes cidadão percorrendo léguas, né, atrás de água para poder levar água para, ou que seja até para cozinhar ou para lavar. Era uma dificuldade enorme e você testemunhou isso de perto, você viu em loco a situação. Eu acredito que a partir da construção dos diques da Baixada e das 60 barragens que serão construídas, aí vai terminar essa situação. E eu tenho certeza absoluta que esse trabalho que está sendo iniciado de conscientização, discutir com a população da importância de se preservar o som da Baixada será importante para aquela região. Agora é importante destacar, deputado, que quando o morador ele sai daquela região, né, o cidadão daquela região, ele vai atrás de água, né, e anda léguas também, isso significa que ele também está com escassez de alimentos, né, porque a falta de água também faz o peixe afugentar. Cidadão, né? sem água, digamos, ele não tem como criar, plantio praticamente não tem nada, aí, quer dizer, o cidadão fica numa situação difícil do alimento, da criação, com a água,
com a situação do Rio da Baixada e das barragens, o cidadão vai ter água o ano inteiro. Isso quer dizer que vai voltar a ter fartura naquela região. E essa é a grande sacada, isso que a gente vem sempre discutindo. É você fazer com que uma região que sempre foi farta, rica, ela possa voltar a ter essa riqueza, essa fartura, para que o cidadão que mora no campo tenha tranquilidade, dar o sustento dos seus filhos e viver tranquilo. A presidente da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias, deputada Elisiane Gama, irá propor programa de monitoramento do agressor no âmbito da violência doméstica e familiar. A parlamentar explica que a iniciativa surgiu durante a reunião realizada com a presença de vários órgãos ligados à rede de proteção à mulher. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Elisiane Gama, ouviu autoridades ligadas à rede de proteção à mulher e as dificuldades encontradas na aplicação da assistência à mulher em situação de violência doméstica. Como parte das denúncias, a demora nos trâmites dos processos de intimação e a falta de efetividade nos cumprimentos das medidas protetivas. A gente sabe que às vezes essa mulher depende psicologicamente do agressor e financeiramente, o que é pior. E ela não tem condições de pegar um transporte e se deslocar, porque lamentavelmente os órgãos de defesa da mulher funcionam todos distantes. O fórum funciona no Calhau, a promotoria funciona no retorno da Coama, a delegacia funciona na Beira-Mar, o IML na UFMA, então ela tem que fazer uma peregrinação muito grande. Isso, ela precisa do dinheiro para pagar esse transporte e fora o deslocamento que em São Luís, por conta do nosso trânsito, não é nada fácil. Vejo aqui a necessidade de construir uma rede dentro da rede, isto é, vamos dizer, essa sinergia de esforços, né, de parceiros no âmbito privado que tem atuação comunitária para que essas medidas protetivas tenham uma maior eficácia. Tá? Evidentemente que quando a mulher se vê digamos, nos seus direitos que ainda continuam a ser desrespeitados pelo homem infrator, ela comunica à vara: olha, ele não saiu de casa, ou ele saiu, mas voltou, e eu tenho uma medida a meu favor aqui, mas ele está descumprindo. Pode ser determinada, inclusive, a prisão deste infrator. Mas veja que sempre dependendo aí de uma informação que chegue até a vara sobre esse efetivo cumprimento ou descumprimento por parte destes homens, né? Já a delegada da mulher disse que o Maranhão precisa acompanhar a realidade nacional a fim de coibir a violência doméstica e familiar com instrumentos de tecnologia. Nós temos que importar para o nosso estado mecanismos que façam com que aquela mulher tenha a possibilidade mais imediata de solicitar auxílio das forças de segurança ou dos organismos de defesa da mulher, para que não haja um deslinde fatal para aquela situação, como por exemplo, como acontece já em outros estados, a questão do botão antipânico, ou do monitoramento eletrônico também através de pulseiras eletrônicas, como também é utilizado no estado de Minas Gerais. O botão antipânico, por exemplo, já é uma realidade no estado do Piauí, que foi implantado ontem esse tipo de monitoramento via botão antipânico. Então, a gente tem que pensar esse tipo de tecnologia para trazer para o nosso estado, para que a gente tenha a possibilidade de amparar mais essas mulheres que estão em permanente situação de risco. Durante a reunião, foi definido que a Comissão de Direitos Humanos vai chamar os diretores dos hospitais da região metropolitana de São Luís, no sentido de ajudar na notificação de casos de mulheres vítimas de violência. A deputada Elisiane Gama disse ainda que vai levantar mais 2 discussões no Poder Legislativo para ampliar os mecanismos de amparo à mulher. Nós temos um problema muito sério, que é, às vezes, de reincidência. É um trabalho hoje da vara muito importante nesse sentido, mas, por exemplo, a gente ter a pulseira eletrônica no Maranhão, que não existe ainda, é um fato importante. Nós vamos trazer esse debate, apresentar um projeto de lei. Deve ser uma iniciativa juntando o governo do estado, a Secretaria de Segurança Pública e o Tribunal de Justiça. Então, essa unidade de forças é muito importante, né? Ao mesmo tempo, também trazendo destaque para a criação do fundo, que vai trabalhar exatamente a mulher que está em situação de violência. Então, são 2 pontos importantes que saem dessa reunião, uma reunião iniciada, inclusive, com um fato dramático, não é? Uma senhora da cidade de Viana,
Viana, que foi barbaramente agredida e que, infelizmente, o agressor não foi localizado até o presente momento. A gente também pede o empenho, inclusive, da polícia de lá e também uma ação naturalmente da justiça em relação à cidade de Viana. Então, foi uma reunião importante, é essa sempre a pauta da comissão, priorizar quem é vulnerável e, nesse caso aqui, o ponto que a gente está debatendo hoje, a mulher. Sessão solene faz homenagem aos 40 anos da Embrapa. A empresa tem papel de destaque na pesquisa e no incentivo de políticas voltadas para a produção no campo. O discurso do deputado Fábio Braga abriu a solenidade que homenageou a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. O parlamentar contextualizou a importância das atividades desenvolvidas pela instituição. Quero registrar uma homenagem aqui a todos os pesquisadores da Embrapa, que através do desenvolvimento de bactéria fixadora de nitrogênio, hoje amplamente utilizado na soja e no feijão, conseguiram reduzir 7 bilhões a utilização de nitrogênio. Isso demonstra o que o conhecimento é capaz de fazer na questão econômica e para a questão ambiental. Esse é só um exemplo para ilustrar bem o potencial da Embrapa. O deputado Carlinhos Florencio destacou que a Embrapa é modelo de empresa pública brasileira. O parlamentar listou várias conquistas alcançadas em virtude das pesquisas e projetos da Embrapa. A Embrapa, sem dúvida, é a grande responsável pelo trabalho que desenvolve no âmbito da pesquisa agropecuária brasileira, por tornar o setor do agronegócio, na atualidade, como o mais importante componente do produto interno bruto do Brasil, que ano após ano apresenta superávites. Em seguida, foi a vez de Valdemir Ferreira de Souza, chefe da Embrapa na região dos Cocais, fazer seu pronunciamento. Pesquisas, transferência de tecnologia e parcerias institucionais estiveram entre os principais temas abordados pelo representante da Embrapa. E em março de 2010, nós iniciamos o processo de instalação, compreendendo, entre outros temas, formação de equipe, que é a parte mais importante de uma instituição, construção e estruturação da sua sede própria com seus laboratórios, estruturação de campos experimentais, onde realmente deve fazer as pesquisas, elaboração do plano diretor, do seu planejamento estratégico, elaboração da programação de pesquisa e de transferência de tecnologia. O deputado Arnaldo Melo encerrou a cerimônia enaltecendo a relevância dos trabalhos e serviços prestados pela Embrapa. Nos faz sentir orgulho de sermos brasileiros, de sermos maranhenses e termos recebido esta grande empresa genuinamente brasileira e ouvirmos aqui dos nossos diretores, como o Valdemir, como o Dr. Valdir Júnior, que nos desperta mais ainda para a importância que tem a Embrapa e nos orgulha ao saber que esta bandeira do Brasil, que é a Embrapa, já está afincada em tantos continentes. TV Assembleia, o Legislativo até você.